Bom dia, meus amores. Como estamos? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje nós vamos aprender sobre bons e maus condutores de energia elétrica. Mas primeiramente vamos lá na construção do nosso hábito e da nossa rotina. Nos coloquemos num lugar silencioso, confortável, com o nosso material à mão, para que, se preciso for, circular, sublinhar, escrever algo, possamos fazer isso e aí fundamentar ainda mais o nosso aprendizado. Tudo bem, meus amores? Hoje o nosso conteúdo ele nos traz situações do nosso cotidiano, que muitas vezes nós vivemos e até fazemos algumas dessas situações, vivemos alguma dessa situação. E é justamente na leitura muito atenta a dessas situações que nós vamos aprender sobre bons e maus condutores de energia elétrica. Tudo bem, meus amores? Vamos iniciar? O pai de Joaquina vai fazer suco de abacaxi. Para isso, ele colocou pedaços da fruta, água e gelo no liquidificador. Aqui nós vemos essa situação. Olha só, está aqui o liquidificador, mas você observa que ele ainda não ligou, não é verdade? Ele está com a tomada ali, ó, o plug, para ligar o liquidificador. Mas até então, vamos lá para as perguntas. O que é preciso fazer para que o liquidificador funcione? Ligá-lo, né? Como a energia elétrica chega até o aparelho elétrico? Ora, até o aparelho ele chega através de uma instalação elétrica. A energia chega, vem pelo poste, né? Ela é ligada também à nossa casa por uma instalação elétrica que vai ter como conexão as tomadas. E aí os aparelhos eletrodomésticos eles têm os plugs para poder colocá-la na tomada. Mas sempre lembrando, gente, que essa situação que a gente vê é tão fácil, tão simples, coisa do nosso cotidiano, mas muitas vezes pode provocar um acidente. Quando eu manuseio esse objeto de maneira errada, quando eu, enquanto criança, muitas vezes posso não estar habilitado a fazer isso, porque eu não alcanço, ou porque aquele aparelho deve estar com algum defeito, deve ter algum fio de fora. Então, são coisas, são situações que visivelmente parecem a coisa mais simples, mas que é necessário para o adulto e para a criança que está visualizando nesse momento, aqui no caso a Joaquina, ter muita atenção. Vamos lá? Para que o liquidificador ou qualquer outro equipamento elétrico funcione, é preciso conectar o seu plug à tomada. Além disso, é preciso acionar o botão liga e desliga. A energia elétrica gerada nas usinas precisa chegar até o equipamento elétrico. Isso acontece como? Por meio dos fios condutores das linhas de transmissão, das linhas de distribuição, postes das ruas, e do interior das residências, como falei, uma instalação elétrica. Aí nós já vimos lá no conteúdo anterior, no anterior não, o início para que possamos chegar até aí, nós vemos aí um desenho de uma usina e vemos toda a sua estrutura, subestação, linhas de transmissão, subestação elétrica na cidade, equipamentos elétricos, e nós vemos toda essa estrutura e vamos compreender como a energia chega até aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Vou voltar novamente para a imagem. Você vê aqui a usina hidrelétrica, pois as usinas hidrelétricas elas se utilizam da força das águas para a geração de energia. E nós vemos aí boa parte da estrutura de uma usina hidrelétrica, usina hidrelétrica. Então vamos lá. Existem materiais que são bons condutores de energia elétrica. Eles são utilizados para fabricar os fios que conduzem energia elétrica de um local até o outro, por exemplo. Em geral, os metais, olha só quais são os objetos que são bons condutores de energia elétrica. Metais como cobre são bons condutores elétricos. Os materiais que dificultam a passagem da energia elétrica, como a borracha e o plástico, são chamados maus condutores de energia elétrica. Os fios elétricos que utilizamos em nossa residência são formados por materiais bons condutores
e também por materiais maus condutores de energia elétrica. Por que estão os dois juntos? Então vamos entender. Bons para que a energia possa ser conectada a um eletrodoméstico e maus para que aquela energia que passa por aquele condutor não venha causar acidente. E aí nós vamos falar sobre isso. Os maus condutores, também conhecido como isolantes elétricos, evitam choques elétricos e curto-circuito. Vamos lá. Observe essa imagem com muita atenção. Aqui nós vemos, olha só, plástico, material isolante elétrico, o plástico, cobre, material condutor elétrico. Em um caso, quando nós vemos em uma instalação elétrica, em nossa casa, por exemplo, e vou dar um exemplo, ventilador, pronto. E aí, geralmente, fica na sala, no quarto, e muitas vezes esse material isolante aqui, ele fica desgastado, falhado, por assim dizer. É justamente aí que ocorre a passagem da energia elétrica, e não pode acontecer. Mas eu estou chamando a atenção, mas futuramente, mais na frente nós vamos ver sobre isso. Entender agora que nessa estrutura, nesse fio, eu tenho um bom condutor de energia elétrica e eu tenho um mau condutor de energia elétrica, que serve como isolante. Por quê? Porque é feito de plástico. Tá bom, meus amores? Ao utilizarmos algumas ferramentas utilizadas em reparos elétricos são feitas de metal devido à resistência desse material. Porém, o metal utilizado também é um condutor elétrico. Por esse motivo, o local onde as pessoas seguram a ferramenta é recoberto por um material isolante, como a borracha ou plástico, para evitar choques elétricos. E aí nós vamos ver uma ferramenta. Vamos lá, chave de fenda. Olha só, aqui a borracha e aqui o metal. A borracha serve como isolante, é um mau condutor de energia elétrica, e o metal aqui, ele é um bom condutor de energia elétrica. O alicate, aqui nós vemos aqui, ele está recoberto por borracha, que é um material isolante ou mau condutor de energia, e aqui eu tenho ferro, metal, que é um bom condutor de energia elétrica. Daí, meus amores, quando vamos fazer essa leitura, é importante que a gente observe as situações e tudo aquilo que o texto nos oferece para que a gente possa compreender o conteúdo em si. Muitas vezes nós sabemos de tudo isso. Eu sei que aqui é borracha, mas aí entender o que é um mau condutor, o que é um bom condutor de energia elétrica, vai associar a nossa visibilidade e a nossa leitura. Vamos casar as duas coisas para poder entender o conteúdo. Vamos lá? Circuito elétrico. Então, nós vamos só recapitular aqui. Nós vimos sobre bons e maus condutores de energia elétrica. Quais são os materiais que são bons condutores de energia elétrica? Metal, cobre, por exemplo, ferro, são ótimos, bons condutores de energia elétrica. Maus condutores, e serve como isolante, borracha e plástico. Não podemos esquecer, tudo bem? Continuando. Circuito elétrico. Olha só, quando eu ligo aqui o plug na tomada, eu tenho um circuito elétrico fechado. Lá na primeira situação, o circuito, vamos voltar. Nesse momento, o circuito elétrico formado aqui, pelo plug, tomada, aqui o circuito está aberto. O liquidificador não vai funcionar. Lembre-se disso. Vamos lá para poder compreender. Quando o liquidificador do pai da Joaquina entrou em funcionamento, surgiu uma corrente elétrica nos fios condutores desde a usina elétrica até o aparelho. Quando um material conduz energia elétrica, ele é percorrido por uma corrente elétrica. Olha só. Agora observe a imagem ao lado. Olha só. Vamos lá. Nessa daqui, um aparelho elétrico funciona como quando é percorrido por corrente elétrica. Um aparelho elétrico não funciona quando a corrente elétrica é interrompida. Então, vamos lá. Por que o aparelho parou de funcionar?
de funcionar? Vamos lá. Lá no início, nós vimos que a tomada o plug do eletrodoméstico não estava na tomada. E aqui nós vemos que está, nas duas situações está. Então, vamos compreender melhor. Quando se posiciona o botão liga-desliga do aparelho na posição desligado, a corrente elétrica é interrompida e o aparelho para de funcionar. Ou seja, quando eu ligo, coloco o plug lá na tomada e ligo o botão de desligar ou ligar, existe o quê? A passagem da corrente elétrica. Quando está ligado, está passando a corrente elétrica. Ou seja, quando está com o plug lá na tomada e eu ligo o botão para funcionar, a corrente elétrica está passando. Tudo bem, meus amores? Então, vamos lá. O caminho percorrido pela corrente elétrica é chamada circuito elétrico. É aquilo que eu falei no início. Um circuito elétrico é formado basicamente por um gerador elétrico, por fios condutores e pelo dispositivo elétrico. Vamos entender o que é esse circuito elétrico? Veja a seguir a representação de um circuito elétrico simples, bem simples. Aqui eu tenho uma lâmpada e aqui eu tenho uma pilha. Vamos lá? A pilha é o quê? É o gerador elétrico. Ela fornece energia elétrica ao circuito. Lembra pilha? Lembra sobre os geradores que nós estudamos lá na aula anterior? Dentro das pilhas acontece uma reação química que produz energia elétrica. A lâmpada é o quê? A lâmpada é o dispositivo elétrico. Quando surge uma corrente elétrica nesse circuito, ela acende. Você observa que estão todos ligados. Olha só, tudo aqui está ligado um com o outro. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o gerador, aqui eu tenho o dispositivo elétrico. E os fios são o quê? Os fios condutores conectam o dispositivo elétrico ao gerador elétrico. Ou seja, os fios, eles conectam o dispositivo ao gerador. Vamos lá. Geralmente, os circuitos elétricos apresentam interruptores que permitem iniciar ou interromper uma corrente elétrica quando ligamos ou desligamos um aparelho. O botão de liga e desliga do liquidificador é um exemplo de interruptor. Veja a seguir como um interruptor atua como um circuito em um circuito elétrico. Vamos lá. Nessa situação, o interruptor está em uma posição que possibilita o surgimento de uma corrente elétrica no circuito, acendendo a lâmpada elétrica. Nesse caso, temos um circuito elétrico fechado. E por que ele está fechado? Porque a lâmpada está acesa. Porque a lâmpada está acesa. O circuito está fechado porque toda essa estrutura está interligada um ao outro. Eu tenho um dispositivo elétrico e aqui eu tenho um gerador que está sendo ligado até um interruptor e ao dispositivo por fios condutores de energia elétrica. Eu tenho fios condutores de energia elétrica que são revestidos com material isolante, que pode ser plástico ou borracha. Entendido, meus amores? Nessa situação, o interruptor está em uma posição que impede o surgimento de uma corrente elétrica no circuito. Por isso, a lâmpada elétrica não acende. Nesse caso, temos um circuito elétrico aberto. Quando ela acende, o circuito está fechado. Quando ela apaga, ela não acendeu, o circuito está aberto. E está aberto por quê, professora? Porque houve a interrupção de energia para o dispositivo elétrico. Você observa, aqui nós temos um interruptor e ele não está... Olha, vamos lá, ele está aberto aqui, Ou seja, os fios que estão ligando o dispositivo ao gerador não estão totalmente conectados. O interruptor está aberto, fazendo com que o circuito fique aberto. Ou seja, a lâmpada não vai acender. E o circuito elétrico está aberto por conta do interruptor. Voltemos lá para a primeira imagem. Você observa que o interruptor, ele está fechado.
Nesse caso, está passando a energia do gerador para o dispositivo elétrico, que é a lâmpada. Aí dizemos que o circuito está fechado. Está fechado por meio de quê? Do interruptor. Olha só, ele está na posição, está fechado. Vamos para a segunda imagem. Aqui você observa que ele está aberto. E quando esse circuito elétrico está aberto, a lâmpada, que é o dispositivo elétrico, não acende. Então, nós temos duas situações que com estruturas iguais. Eu tenho um dispositivo elétrico, eu tenho os fios condutores e eu tenho um gerador, e aqui eu tenho um interruptor. Um estão ligados ao gerador de forma bem coesa. E o interruptor está fechado, fazendo com que o circuito fique fechado. Com isso, a lâmpada vai acender. Mas quando eu tenho toda essa estrutura e o interruptor está aberto, a lâmpada não vai acender. Eu espero que vocês possam fazer uma outra leitura com mais calma para compreender ainda melhor o que nós estamos explicando. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para a atividade. Então, vamos lá. Recapitulando. Nós vimos bons e maus condutores de energia elétrica. Os bons condutores de energia elétrica são ferro, cobre, metal. E maus condutores são aqueles feitos de borracha ou plástico. Por quê? E eles servem também como isolante. Tudo bem, meus amores? Nós observamos uma situação onde vimos um eletrodoméstico quando é ligado e quando é desligado. E nós vimos o que é um circuito elétrico. Qual é a situação? Que o circuito está fechado e vimos que nessa situação aí que foi mostrada, só um instante. Na primeira, nessa situação, o circuito elétrico está fechado, fazendo com que a lâmpada fique acesa. Mas quando eu tenho um circuito elétrico e o interruptor está aberto, a lâmpada não vai acender. Tudo bem, meus amores? Tudo entendido? Pois eu gostaria de propor a vocês fazer uma outra leitura no seu conteúdo, realizar as atividades e faço isso com alegria. Tudo bem, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de ciência. Eu amei a aula de ciência, gosto demais de explicar esse tipo de conteúdo, é muito bom. E eu espero que vocês façam as atividades com êxito e com alegria. Então, beijo, meus amores, tenhamos todos uma ótima tarde e até a próxima.